pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje o nosso encontro, Caminhos pela Umbanda, nós vamos conversar um pouquinho sobre como entrar num terreiro de Umbanda, né? Como adentrar um terreiro, como visitar um terreiro. Na verdade, de que maneira nós podemos nos preparar para irmos a um terreiro de Umbanda, para assistirmos uma sessão, para assistirmos um trabalho, né, dentro de um terreiro de Umbanda. Bom, em primeiro lugar, a gente vai estar sempre lembrando aqui, né? A gente tem que ter o mesmo respeito que a gente tem quando a gente vai visitar ou quando a gente vai, por exemplo, assistir uma missa, né, ou participar de um culto religioso, de uma celebração, né? É a mesma coisa, né? A gente tem que, em primeiro lugar, ter o respeito com a religião, né? Então, ir a um terreiro de Umbanda, a gente tem que ir de corpo e alma aberta, né? E principalmente manter o respeito, né? O respeito com tudo que a gente vai estar presenciando, assistindo ou vivenciando dentro do terreiro de Umbanda, ok? Então, é a mesma coisa. Eu costumo dizer que o respeito é o mesmo, né? Do jeito que eu me preparo para ir a uma missa, para ir a um culto, né? Para ir a uma celebração, eu me preparo também para ir a um terreiro de Umbanda, assistir os trabalhos, né? Assistir a sessão espiritual que vai estar acontecendo, ok? Bom, eu separei aqui dois grupos de pessoas que irão para o terreiro de Umbanda. O primeiro grupo são os médios, né, de Umbanda. E o segundo grupo são os não médiums de Umbanda, tá? Então, são dois grupos que vão estar indo a um terreiro de Umbanda. Os que são médiums e os que não são médiums, ok? Eu vou começar pelos que não são médiums, ou seja, aqueles que vão a um terreiro de Umbanda para assistir somente os trabalhos, né? Nós chamamos de assistente. São aquelas pessoas que vão para assistir os trabalhos, né? E são aquelas pessoas também que elas não têm nenhum compromisso com o terreiro, né? Elas não têm nenhuma obrigação, digamos assim, com os terreiros. Elas vão simplesmente para assistir os trabalhos, ou para tomar alguns passes, ou para conversar com algumas entidades espiritual, né? Ou elas vão porque é uma festa, muitas vezes, né, que vai ter dentro do terreiro, então elas foram convidadas para ir até aquela festa, ou simplesmente para assistir uns trabalhos mesmo, né? Então essas pessoas, elas também precisam ter um preparo para ir aos terreiros, né, de Umbanda. Então, essas pessoas que nós chamamos de assistente. Por quê? Porque elas estão, na verdade, na assistência, né, que é um espaço, na maioria das vezes, né, um espaço reservado, que tem dentro dos terreiros, onde lá tem cadeiras, né, ou bancos, onde as pessoas vão sentar, e ali elas vão assistir aos trabalhos, tá? Então, quais são os preparos que essas pessoas precisam ter para ir ao terreiro de Umbanda? Então, na verdade, são preparos comuns, como se elas estivessem indo para qualquer outra religião, né? Você se prepara, se arruma, né? Para ir a um ato religioso, ok? Para o terreiro de Umbanda, não é uma obrigação, mas é apenas uma orientação, né? Eu sempre lembro que aqui eu não coloco o que realmente tem que ser, o que deve ser, né? Mas sim, são orientações. Então, deixando bem claro que cada terreiro, né? Cada pai de santo, mãe de santo, cada dirigente de suas casas já tem as suas orientações específicas para as pessoas, né? Não só para os que realmente de fato frequentam como médio dentro dos terreiros, mas até mesmo para os assistentes, né? Tem alguns terreiros que tem lá uns banners, né? Que
tem explicando direitinho o comportamento, a postura das pessoas dentro dos terreiros. Então tem algumas orientações. Então cada terreiro tem as suas orientações específicas, né? Tem terreiros que antes de começar os trabalhos, os dirigentes conversam com os assistentes, dão as orientações, explicam o que vai acontecer, né? Então depende muito de cada dirigente, tá? Aqui o que eu proponho na verdade, são orientações básicas, né? De tudo que eu falo aqui são orientações básicas, não determinação de realmente de como deve ser, tá bom? Bom, em que a gente acaba orientando as pessoas que vão para assistir aos trabalhos? Normalmente as pessoas que vão, ou a maioria das pessoas que vão, são pessoas que muitas vezes se consideram um bandista, né? Porque gostam dos trabalhos, gostam do que acontece dentro dos terreiros, das festas, participam de tudo, né? Às vezes não são médios de incorporações, mas são pessoas que são adeptas, né, à religião e gostam de estar ali, gostam de louvar aos orixás, gostam de conversar com as entidades, né? Então essas pessoas que muitas vezes até frequentam outras religiões, né? Frequentam a igreja católica ou igreja evangélica ou budismo, sei lá. Mas frequentam outras religiões e gostam também de participar, de estar ali na assistência dos trabalhos, de vez em quando ir lá visitar. Então, como que essas pessoas devem se preparar para ir ao terreiro de Umbanda? Bom, minha dica é o seguinte. Primeiro, você precisa saber o dia que você vai naquele terreiro, ou o terreiro que você está acostumado a ir, ou um outro terreiro que você queira ir visitar, né? Digamos que os trabalhos lá vão começar às 7 horas da noite. Então eu oriento que as pessoas acordem de manhã, né? E já estejam abertos, né? Se preparando espiritualmente, né? Para ir ao encontro que vai acontecer nesse espaço religioso. Então como é que eu acordo de manhã? Eu acordo num bom astral, né? Acordam com energias positivas, né? Desejando bem, a saúde para todo mundo, né? Se a pessoa tiver o hábito, né, o costume, por exemplo, de tomar um banho de defesa, de repente tem alguma orientação de alguém e ela, né, tem o hábito de tomar um banho de defesa, tome seu banho de defesa. Se você tiver o hábito, por exemplo, de acender uma vela, né, acender uma vela com um copo de água para o seu anjo da guarda, faça, né, acenda, faça do seu jeito, né, da maneira que você está acostumado a fazer. Se não tem o hábito de tomar banho de defesa, né, também não tem o hábito de fazer a sua afirmação com o anjo da guarda, não tem problema, né? O importante é que você esteja preparado, né, esteja aberto, esteja de coração puro para ir ao encontro, né? Esse encontro que nós chamamos que são os trabalhos que vão acontecer no terreiro onde você vai visitar, onde você frequenta, né? Habitualmente, ok? Então procure colocar nesse dia as roupas leves, né? Roupas, a gente orienta roupas claras, né? Se puder ser roupa branca, melhor ainda. Se não puder, põe uma roupa clara durante o dia e vai se mentalizando, vai, né, se preparando para os trabalhos que você vai estar à noite, né? Isso é muito importante, né? É uma maneira de você se preparar, você já mentalizar para ir aos trabalhos, ok? Como se fosse uma outra religião qualquer mesmo, né? Que você já foca naquele horário, eu vou para para aquela religião, vou para aquela igreja, vou para aquele encontro, para aquele culto, enfim, assim por diante. Na Umbanda é a mesma coisa, né? Você se prepara mentalmente, né? Isso é muito importante. Dicas, né? Evitem, por exemplo, nesse dia, tomar bebida alcoólica, né? Evitem nesse dia comer carne vermelha. Por tudo isso é um preparo espiritual, né? Para esse encontro que você vai estar indo, ok? Então, quando você chegar a hora realmente você vai se preparar para ir, então, outra coisa importante, procure nesse dia também não falar palavrões, né? Isso são coisas, na verdade, que a gente não deve fazer dia nenhum, né?
Mas nesse dia especificamente, procure não falar palavrões, procure evitar brigas, confusões, desavenças, né? Porque você está num dia de alto astral, né? Um dia iluminado para esses encontros, para os trabalhos, né? Isso é muito importante porque você vai estar em sintonia com as espiritualidades, né? E isso é muito bom, ok? Então são apenas algumas dicas, né? Para que vocês possam se preparar de uma maneira bem tranquila para esse encontro, para esses trabalhos que vão acontecer, tá bom? Bom, como entrar, né, dentro de um terreiro de Umbanda? Então, algumas coisas importantes, mesmo você que não é médium, né? Quando você entrar num terreiro de Umbanda, normalmente, né, eu acredito que praticamente quase todos os terreiros, né, tem a porta de entrada, né, ou o portão de entrada, que nós popularmente chama de porteira, né, que é um lugar onde na maioria das vezes estão ali firmados para entidades espirituais que tomam conta do terreiro, né, digamos assim, que são firmados ali pelo Pai Santo, por uma pessoa responsável do terreiro, que firmam para as entidades que tomam conta da porteira. Então, quando você chega no terreiro, né, normalmente tem um portão de entrada, você faça um cumprimento espiritual, né? Como se estivesse pedindo licença para você poder entrar naquele terreiro. Isso é muito importante. Tá bom? Alguns têm o hábito, né, e o costume, de acordo com o que aprendeu, de tocar no solo, né, de entrelaçar as mãos, né, de saudar com palmas, né. Mas aí isso vai do costume de cada um de vocês. Se não tem nenhum costume desses gestos, né, faça mentalmente, peça mentalmente a licença para você poder entrar naquele quintal, né, naquela casa, naquele espaço, beleza? Bom, quando você for entrar diretamente no terreiro mesmo, no espaço, que de repente você é um portão que você está entrando no quintal, né? Primeiramente. Mas depois tem o espaço mesmo, né? O local ali onde vai acontecer os trabalhos, né? O terreiro mesmo. Então, quando você entrar no terreiro, faça o mesmo cumprimento, né? Pede licença para entrar mentalmente, né? Para as espiritualidades e adentre ao terreiro, né? Então ali vai ter o espaço reservado onde você vai ficar, que é o que nosso espaço nós chamamos de assistência, né? Onde tem os bancos ou as cadeiras, onde você vai se acomodar, se sentar, né? Para assistir os trabalhos, tá? Isso é muito importante. Bom, cumprimentar. Você pode cumprimentar as pessoas, sim, normalmente, né? Isso é uma questão de educação e de respeito com as pessoas. Você pode cumprimentar todas as pessoas que estiverem lá, né? Isso é uma questão até cordial, né? Que nós podemos dizer. Se você, quando vai chegar ao terreiro, avistar, né? Ou conseguir se aproximar da pessoa que dirige a casa, né? Que é, digamos assim, o dono da casa, né? O pai santo ou mãe santo, e puder cumprimentar, melhor ainda, né? Isso é muito bom, né? Porque às vezes, dependendo do terreiro, às vezes é um terreiro muito grande, né? Às vezes o pai santo ou mãe santa, às vezes só chega na hora mesmo dos trabalhos, quem está ali que vai preparando tudo, então às vezes não consegue se aproximar ou chegar perto, né? Do dirigente ou da dirigente da casa, tá? Mas se puder avistar de longe mesmo, né? Cumprimentar e tal, isso é primordial, tá? É muito importante. Agora, às vezes o terreno é pequeno, né? Menor, e aí você consegue se aproximar da pessoa, conversar, né? Então, o dirigente da casa seria a primeira pessoa que você deve cumprimentar, né? E
até mesmo pedir licença para estar naquele espaço, ok? Não existe uma obrigatoriedade para os assistentes em termos de quem eu cumprimento primeiro. Não, você cumprimenta primeiro as pessoas que você vai, né, se aproximando e vai encontrando aí no caminho até chegar o espaço que você vai se acomodar para poder assistir os trabalhos, ok? Então, é apenas uma dica aí para quem vai assistir os trabalhos espirituais dentro do terreiro de Umbanda, ok? Bom, o outro grupo é o grupo de médiuns, né? De terreiro. Então, no grupo de médiuns, a gente pode classificar dois subgrupos, digamos assim, né? Nós temos os médios da casa, né, do terreiro, e nós temos os médios que vão assistir os trabalhos. Então de repente você foi convidado, você é um médium, né, de Umbanda e foi convidado para ir a um outro terreiro, né? Como é que eu faço? Né? Como é que eu me comporto no outro terreiro? Bom, em primeiro lugar, voltando, né, àquilo que eu disse, um médio de Umbanda, normalmente ele já recebe as orientações da casa que ele frequenta, de como ele deve se comportar dentro da sua casa ou fora da sua casa, né? Normalmente os pais santos, mães santos já dão essas orientações, né, para os médios e de como eles têm que se comportar, de como que eles têm que, o que eles têm que fazer quando eles vão ao seu terreiro ou até mesmo a outros terreiros, ok? Então o que eu vou falar aqui novamente, repetindo, é apenas o básico, mas cada um sabe exatamente como tem que ser feito, tá? Bom, orientação básica. Primeiro, igual eu falei para os assistentes, né? Já acorda sabendo que aquele dia é o dia que você vai ter os trabalhos espirituais. Então, já acorda num alto astral. Já pensa assim, né? Bom, amanhã já quero acordar bem. Então, procure acordar bem. Mesmo que a gente sabe que às vezes a gente acorda de mau humor, né? Acorda meio estranho e tal, mas faça um esforço, né, para que você esteja bem nesse dia, né? Roupas nesse dia, procure usar roupas claras, né? Todo mundo sabe que a cor da Umbanda é a cor branca, né? Então a roupa da Umbanda especificamente é a roupa branca. Então já coloca uma roupa branca nesse dia, né? Tem pessoas de Umbanda que já tem o hábito de pôr roupa branca todo dia, né? Não tem problema. Mas nesse dia especificamente, procure colocar roupa branca. Tá? É obrigação? Não, não é, né? Mas é uma maneira de você se preparar para os trabalhos que você vai participar, né? O médio de Umbanda, ele já sabe que nesse dia é um dia que tem que tomar um banho de defesa, tem que se preparar espiritualmente, né? Então alguns se preparam com banho de defesa, um banho de acordo com as orientações que já foram passadas para ele, né? Tem alguns que faz defumação na sua casa, né? Se defuma também. Assim, cada médio tem os seus rituais, né? Tem uns que firmam pro seu anjo da guarda, ou firmam pro seu orixá de cabeça, enfim. Cada um tem o seu ritual, né? De como se preparar para os seus trabalhos. O que eu estou falando é o básico. O básico é banho de defesa, né? Firmação pro seu anjo da guarda, isso é o básico, ok? Que a gente, normalmente, um umbandista já sabe que tem que fazer nesse dia que vai para os trabalhos, ok? Evitar bebidas alcoólicas, né? Isso sempre, nos dias do trabalho, evitar bebida alcoólica, evitar comer carne vermelha, né? Isso é o básico também, né? Alguns fazem até um jejum de um certo período da manhã e tal, mas isso é o ritual de cada um, tá bom? O básico é esse: roupa branca, banho de defesa, firmação pro seu anjo da guarda, não tomar bebida alcoólica, não é nem questão de evitar, né? Como a gente colocou para os assistentes, evite, né? Mas para o médico de incorporação não é nem questão de evitar, é não tomar mesmo, né?
Então, se tem o hábito de tomar bebida alcoólica, nesse dia não se toma bebida alcoólica, não se come carne vermelha e se prepare espiritualmente para os trabalhos, tá? Isso tanto serve para quem vai para os seus trabalhos, né? E vai trabalhar na mediunidade, né? Ou para aquele que vai simplesmente visitar um terreiro. O preparo é o mesmo, tá? Ah, mas eu só vou ficar na assistência. Não importa, você é um médio de incorporação. Então você vai se preparar da mesma forma, né? Porque o médio de incorporação, o que acontece? Ele tem que estar sempre preparado, né? Na verdade, um médio de incorporação ou não, ele tem que estar sempre preparado. Então isso é importante, tá? Então se prepare espiritualmente, né? Para ir aos trabalhos de uma maneira limpa, de coração aberto, né? Para os trabalhos que vão acontecer. Por quê? Porque as roupas claras, isso é importante, porque a roupa clara, ela normalmente, né, os estudos mostram isso, né, que atrai as energias boas, né, as boas energias. Então você já vai iluminado de energias boas para os trabalhos que vão acontecer, ok? Bom, é importante que da sua casa até você chegar aos trabalhos, né, até você chegar ao terreiro, muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa pode acontecer no caminho. Nós temos aí espíritos zombeteiros, né, que a gente costuma dizer, que estão por aí à procura, né? Então a gente tem que estar bem iluminado, estar bem preparado para não chegar no terreiro carregado de energias negativas, né? E até muitas vezes até de espíritos zombeteiros. Então a gente tem que ficar bem espertos, bem preparados, né, para o trabalho, para chegar lá a gente não faça algo que seja desagradável dentro de um terreiro, né? Porque é desagradável quando a pessoa vai para um terreiro e carrega consigo energia negativa e às vezes até espírito zombeteiro. Por quê? Porque vai dar trabalho lá no terreiro, né? Então é complicado. Então é por isso que a gente tem que se preparar bem para ir aos trabalhos, né? Bom, quando a gente chega no terreiro, básico, né? Como eu falei para as pessoas que vão para a assistência, cumprimentar a porteira. Médium de Umbanda sabe que tem que cumprimentar a porteira, né? Afirmação, procura lá onde é que tem uma afirmação, né? Pede licença, se não tem afirmação, pede licença a si mesmo e adentra ao espaço, ok? Chegando no terreiro mesmo, né? Na porta, faça a mesma solicitação, né, de licença para poder entrar no trabalho, né, no terreiro. Essa solicitação, lógico, é uma solicitação espiritual, né, de mentalizar. Se mentaliza e pede licença, né. Cada um tem o seu ritual, né, de cumprimentar, de pedir licença, né? Não vou falar aqui especificamente como que você tem que fazer, mas porque cada médium sabe como se preparar para entrar, né? De acordo com o que você aprendeu dentro da sua casa, ok? De sua casa espiritual, ok? Bom, um médium, aí já vamos falar de uma obrigação hierárquica, né? Diferente dos assistentes, né? O assistente se acomoda, cumprimenta as pessoas, tal. O médium, sendo da sua casa ou não, né, ou você simplesmente está indo visitar, a primeira pessoa que você deve cumprimentar, né, de uma maneira formal, é lógico que você vai passar pelas pessoas com cara feia, né? E não vai cumprimentar porque você tem que ir primeiro ao dirigente. Não, não é isso. Você vai cumprimentar as pessoas que você vai encontrando pelo caminho normalmente, certo? Mas existe uma formalidade, digamos assim, hierárquica, né, de cumprimento. Primeiro, você sempre cumprimenta o dirigente da casa, né? Quem é que está dirigindo a casa? Pai de Santo ou Mãe de Santo que dirige a casa, que preside ali, né, os trabalhos,
normalmente deve ser a primeira pessoa a cumprimentar de maneira formal, tá? De maneira formal, porque as pessoas que você foi encontrando pelo caminho, você não cumprimentou de maneira formal. Você cumprimentou de uma maneira, digamos assim, social, né? Mas de maneira formal, o dirigente da casa deve ser o primeiro a ser cumprimentado, né? Então, quando você vai cumprimentar o dirigente da casa, mãe de santo ou pai de santo, você, se você é um visitante, você não sabe como que é o ritual, né, da casa, muitas vezes, como é que se cumprimenta. Não sei se você já frequenta a casa, né, há algum tempo, tal, você vai visitar de algum tempo. Agora, se você já é da casa, você já sabe qual é o seu ritual. Então, cada casa, né, tem aí o seu ritual, o seu jeito de cumprimentar, tal. Mas se você não é da casa, você vai cumprimentar o dirigente do seu jeito, tá? E a pessoa que dirige a casa, o pai santo ou mãe santa, ela vai entender o seu jeito, o seu ritual, sua maneira de cumprimentar, ok? Então você faz como tem gente que cumprimenta somente com um aperto de mão, ou com um abraço, né? Ou com... tem gente que até bate a cabeça, né? O pai santo, a mãe santo que tá ali. Então, faça do seu jeito, do seu ritual, né? Do jeito que você vai se sentir à vontade para cumprimentar o dirigente da casa. Ao termo de cumprimentar o dirigente da casa, você pede para ele ou para ela a licença para você cumprimentar o congá, né? Não é só ir lá cumprimentar e depois vai direto no congá, não. Você cumprimenta, né, o pai de santo e a mãe de santo e pede licença para você ir cumprimentar o congá, né? Por quê? Porque o dirigente da casa, ele é o que preside a casa, né? E um congá é um espaço sagrado da casa. Então, você precisa pedir licença para ele ou para ela para cumprimentar o congá, tá? Isso é muito importante. Então, a pessoa autorizando, não, né? Pode ir, não tem problema nenhum. A pessoa autorizando você a cumprimentar o congá, você vai e cumprimenta o congá também do seu jeito, né? Isso é muito importante, do seu jeito, da maneira simples que você sabe. Tem pessoas que vai lá, toca no congá, tem pessoas que faz sinal da cruz, tem pessoas que tocam no chão, tem pessoas que bate a cabeça no congá, né? Tem pessoas que se prostram no chão. Então, depende de cada um. Cada um tem o seu jeito, o seu ritual, vai com toda a sua simplicidade, com toda a sua fé e principalmente com todo o seu respeito e cumprimente o congá. Bom, depois que você cumprimentou o congá, isso é uma questão hierárquica, né? Você vai e cumprimenta as demais autoridades da casa, que são pai pequeno ou mãe de santo, caso a casa tenha, né? E os seus ogã. Então isso é muito importante, né? Cumprimenta as demais autoridades da casa, ok? Depois que você cumprimentou pai pequeno ou mãe pequena, caso casa tenha, né? E cumprimentou os ogãs com os seus atabaques, né? Aí sim você cumprimenta os demais filhos de santo da casa, né? Tem uns que cumprimentam um por um, ou então você faz o seu axé para todos, né? Da maneira que você aprendeu. Às vezes não precisa, às vezes a casa é muito grande, né? Tem vários filhos, então você não precisa cumprimentar um por um. Você dá o seu axé a todos, né? E eles retribuem com o axé deles. E aí você volta ao lugar da assistência e ocupa o espaço da assistência, caso você esteja visitando, né? Agora, se você já é da casa, você tem lá o seu ritual, né? A sua maneira de cumprimentar. Essa questão hierárquica, né, que eu acabei de colocar, é o básico, tá, gente? É o básico, né, que a gente cumprimenta dentro da casa. Mas cada um sabe, tem o seu ritual, sua maneira de, né, quando é a sua casa, a casa que você frequenta, já sabe mais ou menos como que você faz para cumprimentar as pessoas. Esse é o básico hierárquico dentro de um terreiro, tá bom? Lógico, existem outras funções dentro do terreiro. Qualquer dia a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente é isso, né? Dirigente, cumprimenta o dirigente da casa, o congá
as demais autoridades da casa, ok? Então, essa é uma maneira da gente se sentir bem no espaço onde a gente vai estar indo visitar ou onde a gente vai estar indo participar, ok? Isso é muito importante para que a gente se sinta bem, para que a nossa espiritualidade se sinta bem, né? Se sinta à vontade no espaço, na casa, ó, tá? Então isso é o básico para que a gente possa ir visitar um terreiro de Umbanda, ok? Então espero que isso tenha ajudado vocês aí nessa orientação, né? De como entrar num terreiro de Umbanda, como visitar um terreiro de Umbanda ou como participar de um terreiro de Umbanda, ok? Bom, espero vocês até o próximo encontro, Caminhos pela Umbanda. Não mexe em coisas sagradas, não se intrometa em quem não conhece. Entrando num templo de Umbanda, com todo respeito, faça a sua prece. Concentre os seus pensamentos nas coisas divinas em frente ao Congá. Não mexe em coisas sagradas, respeite a Umbanda de Pai Oxalá. Quem quiser chegar-se a Zambi, tem que ser da nossa Umbanda. Trate sempre com respeito todo o povo de Aruanda. A nação de Zambi é grande, para todos tem lugar. Suas portas são abertas para quem quiser entrar. Gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal Caminhos pela Umbanda e também que vocês possam estar escrevendo aí, mandando mensagens para nós, né, sobre os temas, dando sugestões. Também podem fazer as suas críticas, seus elogios, né, sobre o nosso podcast, e que vocês possam estar também interagindo com a gente. É sempre um convite aberto para quem quiser falar das suas experiências, dos seus caminhos pela Umbanda. Escreve aí para nós o nosso e-mail, a gente vai entrar em contato com vocês, né? E aqueles que quiserem ser entrevistados, quiser falar, quiser dar os seus depoimentos, os seus testemunhos pelos caminhos pela Umbanda, a gente agenda aí um horário e a gente grava para a gente poder estar postando aqui no nosso podcast, ok? Lembrando, o nosso e-mail é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. Então é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. O número 2 é em número mesmo, tá? Não é por extenso, é o número 2 que vai aí no meio do e-mail, ok? Então, estamos à disposição de quem quiser entrar, de quem quiser interagir com a gente, beleza? Saravá a todos, com muita saúde e paz.